achou vários passes por dentro, né? Ou alguns passes por dentro, buscando o Gabigol, se movimentando e tal. Então você começa a ver, se a gente viu o Flamengo hoje, envolvendo o adversário. Há quanto tempo a gente não viu o Flamengo fazer isso? Salve, salve, nação, saudações! Galera, é o seguinte, a imprensa, aplaudiram, sabe quem? A Arrascaeta. Cara, a Arrascaeta deitou, né? Joga demais, cara, joga de terno. O nosso maestro hoje deu show. Como faz diferença, né, galera, o Arrascaeta, né? E eu vou trazer aqui para vocês agora o pós-jogo do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para o canal ESPN Brasil aqui do YouTube. Link na descrição como créditos. Grupo Disney. Vamos lá então, cara. Vamos lá então. Toda a repercussão aí do jogo de Flamengo e Cuiabá. Depois de 3 jogos sem vencer, o Mengão volta a vencer e convenceu, hein? Gostei. Eu gostei do jeito que o Flamengo jogou. Com garra, com vontade, com raça. Valeu? Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, se você é novo aqui. Seja bem-vindo, faça seus comentários e compartilhe o nosso vídeo aí para ajudar o canal, ajudar o nosso trabalho. Valeu, galera? Muito obrigado. Vamos lá pro vídeo então? Simbora. Deixa eu ficar menor, né? Para não atrapalhar a imagem. Simbora. Resolvendo os problemas, pelo menos conquistou aí a vitória, foi o Dorival Júnior com o time do Flamengo. Vitória diante do Cuiabá. Então, o Dorival Júnior chegando agora aqui no Linha de Passe. Tá aí o Dorival Júnior, então, a primeira vitória. Segundo jogo dele, né, no comando da equipe. Estreou com derrota, mas não tinha sequer treinado a equipe, né? Ele chegou quase que junto com o time no vestiário e foi para o campo na primeira partida. E agora a vitória por 2-0. A propósito, quem trouxe o destaque de Flamengo aqui? Eu falei do... Alçade, você falou de Arrascaeta. Fica à vontade. Sim, ele falou do time, evolução, pouco treino e tal, mas tem uma evolução que chama Arrascaeta. A evolução chamada Arrascaeta tem o seguinte número, que é legal, que mostra pra gente a diferença que ele faz. A gente falava aqui no Linha, né, quando o Arrascaeta voltasse, seria outro Flamengo. A ausência dele realmente gera uma outra equipe, assim, na distribuição da bola, tanto no passe final, quanto na articulação que gera esse passe. Ele interfere nesses dois momentos. Nos 3 jogos anteriores do Flamengo, tirando o jogo de hoje, o Flamengo conseguiu produzir apenas 4 passes em profundidade. Esse passe que o Gabigol fez o gol, em profundidade, o Arrascaeta hoje deu 5. Só ele? Só ele deu 5 num jogo e gerou um gol do Gabigol. Nos outros 3 jogos foram 4. Então, o time sem o Arrascaeta muda completamente. Mas totalmente. E tem uma outra coisa, professor. No momento que, que Bruno Henrique e Everton Ribeiro já não conseguem absorver essa ausência e falar assim, deixa que a gente resolve aqui do nosso jeito. Então, a diferença do jogo do Gabigol com a Arrascaeta, ela é gritante. Eu acho que tem uma outra coisa, só para juntar o seu comentário. Como a necessidade do time adversário encontrar o Arrascaeta no campo facilita para os outros jogadores. Assim. Hoje o Andrés tem uma bela atuação. Uma bela atuação. Por quê? O Andrés, antes, sem o Arrascaeta, ele recebe a bola geralmente um pouco mais próximo no papel dos jogadores da frente. Às vezes quando não é o único meio do tripé do Flamengo. Outra coisa, jogar Arão, Thiago e ele. Com a bola de frente para achar o jogo, para triangular, né? Hoje, principalmente com o Mateuzinho, que é jogando muito pela direita, Everton Ribeiro, ele usando muito aquele lado do campo. Conseguiram envolver o sistema de marcação do Cuiabá, que é um time bem treinado. E o Gabigol saindo também um pouco pela direita. Por exemplo, o Gabigol serve o Arrascaeta num cruzamento na área. O Arrascaeta perde o gol de cabeça, pensa direita, a bola bate na trave. Quer dizer, o Arrascaeta tem uma influência direta quando ele tem a bola e quando ele não tem a bola naquilo que ele causa no sistema de marcação adversário. E acho que tem mais uma coisa hoje que foi... primeira coisa, o jogo muito condicionado ao gol do Ayrton Lucas. Uma bela jogada, gol sem querer vale também. Isso não é mas condicionado por um Flamengo que muda a postura e tenta desde o início como não tentava em outros jogos. Perfeito. Com uma movimentação diferente. Já tinha finalizado 2 ou 3 vezes. Com uma movimentação diferente. Exato. Porque esse gol, ele acalma
o Flamengo. Porque o Flamengo é um time com os nervos à flor da pele. O Flamengo não é um time incapaz. Ao contrário, o Flamengo é um time extremamente capaz. Porém, emocionalmente, com dificuldades. Isso daí todo torcedor sabe, a diretoria sabe. E o Dorival sabe, tanto que o Dorival fala na primeira entrevista em comportamento, concentração. Ele não está falando que falta pegada, interesse. Falta capacidade de raciocinar para aplicar o jogo ideal, para que o potencial desses jogadores aflore e o time volte a jogar um futebol capaz de torná-lo mais forte em quase todos os jogos que os adversários. Hoje, isso aconteceu, né? Rapidamente. Me chama a atenção o fato de ele perder o Bruno Henrique, que estava fazendo um belo jogo. Por quê? Porque o Bruno Henrique muitas vezes saía da esquerda, entrava na área como centroavante, às vezes, dobrando com o Gabigol ou permitindo o Gabigol sair pela direita. Só que quando ele machuca, eu espero que não seja nada grave, porque o movimento do joelho dele é um movimento muito estranho, o Dorival coloca o Vitinho. Eu teria colocado o Lázaro. E o Vitinho mantém o time um pouco mais... tira um pouco da movimentação e dificulta um pouco a passagem do Ayrton Lucas no primeiro tempo. No segundo tempo, ele é orientado pelo Dorival e a gente vê o dedo do técnico entendendo o que acontece em campo para o Flamengo voltar a ter essa movimentação. O lado direito funcionou muito bem. Quando essa movimentação complica tudo, sobra espaço para o João Gomes, que achou vários passes por dentro, né? Ou alguns passes por dentro, buscando o Gabigol, se movimentando e tal. Então você começa a ver, se a gente viu o Flamengo hoje, envolvendo o adversário. Há quanto tempo a gente não viu o Flamengo fazer isso? Sem o Arrascaeta, com todas as ideias? Acho que não aconteceria, mas acho que o gol no começo e a participação da torcida cantou muito no estádio, jogou junto hoje, está ajudando o time a sair da situação. Né? Tudo isso fez um pacote que hoje acho que o flamenguista está satisfeito com o que viu. Não dá para dizer que vai ser mantido ainda, dá para dizer que deu o primeiro passo. Sim. A gente precisa esperar rodadas e rodadas para entender se o time vai ser capaz de manter essa consistência. Só para passar para o Jean, que ele deu o destaque do Flamengo no início, você fala do Andrés, muito do que o Arrascaeta atrai atenção, libera o campo. Mas eu acho que muito do Andrés hoje também tem a ver com o movimento do João Gomes. Ele testa um Arão, que não é exatamente tão fixo contra o João na estreia dele. Hoje ele tem o João claramente fixado no primeiro tempo, depois tem a situação do segundo tempo que você citou. Esse João fixado libera o Andrés. Aí o Andrés joga de frente, o Andrés joga solto, o Andrés aparece pela direita, o Andrés busca a bola às vezes do meio um pouco mais para a esquerda e faz esse giro para o outro lado. Então acho que tem muito também, só para não parecer algo aleatório, porque jogou bem num jogo, não jogou, tem muito de você entender. Eu vou soltar o Andrés, é o tripé. O Dorival ele começa quase que num 4-3-3, que depois muda ali um pouco, mas é o João, tem o Andrés aqui pela direita, o Arrascaeta na esquerda, depois ele vem para o meio, depois ele, segundo tempo ele trabalha dos dois lados. Agora, muito do João. O João muito me agradou hoje. A marcação na série de bola do Cuiabá também melhorou. Sim. O Flamengo vinha falhando muito nessa marcação. A pressão. Não só na saída, mas também quando ele retomava e rápido. Então, acho que isso do João hoje faz muita diferença. Você toca num ponto para mim que eu acho que o Flamengo não estava mobilizado só pelo gol no início, é porque ele começa criando e o gol sai a partir de uma segunda, terceira, quarta chance. Agora, era um Flamengo que vinha sentindo um Maracanã quase que jogando contra nos últimos jogos. Já começava, era o Hugo vaiado, Paulo Souza vaiado, o time sob desconfiança, não tinha o gol no início, a diretoria vaiada, o time não emplacava. E hoje você percebia claramente, até pela transmissão, tinha uma coisa ali, a coisa começa a andar. Tem um trabalho do Dorival, tem o Andrés, que daqui a pouco a gente não sabe se... Gol no começo do jogo ajuda. Gol no começo do jogo. Você tem o Arrascaeta voltando, o Arrascaeta potencializa o Gabriel, o Calça cita aquele... O Gabriel faz o facão, o Arrascaeta acha. Quantas e quantas vezes nos últimos jogos, o Gabriel faz, a bola não chega. Faz, a bola não chega. Faz, a bola não está circulando. A gente viu o Andrés perdido lá quase que como o jogador mais adiantado, um recorte de jogo contra o Internacional. O Andrés perdido, a bola não chega, ele está de costas esperando para receber, não é a dele. Agora ele recebe a bola de frente e arma. Então, assim, muitas coisas. Acho que sim, o Dorival é muito sincero quando ele fala tem coisa a corrigir, é pouco tempo. Claro. Primeiro tempo, o Flamengo sofre mais do que precisava com o Cuiabá. E aí, no segundo tempo, que mais me agradou. Ele constrói pelos lados no primeiro tempo e no segundo tempo, ainda que o Vitinho também tenha que abrir, ele começa a construir por dentro. Ele consegue construir por dentro também. Então, assim, já não é algo, sabe, tão solto, só aquela teoria de solta os 4 lá na frente que eles sabem o que fazer. Tinha exatamente uma ideia ali. Acho que o Arrascaeta é um jogador que consegue sobreviver aos vários Flamengos que a gente viu aí, com a mesma... Não, ele caiu para cá, jogou por dentro, alto, ele aproximou na direita. Né? Com vários trabalhos de treinadores, ele faz o jogo Arrascaeta. O entendimento acima. Perdão. Ele faz o jogo Arrascaeta, que é o jogo dele. E ele consegue, os outros não.
Os outros têm dificuldade. Eu vou dar uma aguinha para você, então vamos fazer... Não, pera um pouquinho, para não ficar feio aqui. Então, vou colocar alguns números do Arrascaeta aqui, ó. Coloca na tela para gente. Só para ser justo, o Ginato deu o destaque dele. Chances claras criadas no Campeonato Brasileiro. Contra o Cuiabá, 3 chances criadas aí pelo Arrascaeta, e o Flamengo nos 3 jogos anteriores, 2 chances criadas. Um número aqui um pouco mais claro daquele que você tinha comentado. Olha a diferença. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até começar pelo Jean, porque o Jean também falou do Flamengo aqui. Virada do Flamengo. Se vai ser ou não, eu acho que é cedo para dizer, porque não é um jogo contra o Atlético no Mineirão. Esse próximo jogo, por exemplo, de repente pode significar muito mais esse ponto de virada. É preciso esperar, mas era importantíssimo, como disse o próprio Arrascaeta ao fim do jogo, vencer essa partida, e eu acho que era mais importante ainda vencer convencendo. E o Flamengo venceu convencendo. No segundo tempo, o Flamengo, que sempre concede tanto aos seus adversários, porque o Flamengo costuma conceder demais para os adversários, criar chance o Flamengo sempre cria. Muitas vezes os caras perdem os gols lá na frente, mas é difícil você passar um jogo do Flamengo e o Flamengo não criar pelo menos 4 ou 5 grandes chances de gol. Isso mas lá atrás o time sofre muito. E hoje não sofreu. No primeiro tempo mais, mas no segundo tempo foi muito tranquilo. Cuiabá não finalizou uma vez sequer no gol na segunda etapa. 9 finalizações contra nenhuma, 5 grandes chances do Flamengo. Cuiabá, não é que o Cuiabá não finalizou em gol, não finalizou. Nem para fora, nem chute travado, nada, nenhuma. Mas eu acho que tem um detalhe, só para te passar, Calçade. Era um Flamengo inseguro, sem uma ideia, que construiu o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo baixava uma linha com uma característica de time completamente diferente. Hoje é um time que vem para o segundo tempo com outra ideia, corrige um posicionamento de Vitinho, cria por dentro também, e aí o Flamengo com a bola, ele vai tirar muito do Cuiabá. Então, o comportamento, para mim, do Flamengo diferente dos outros jogos, sob vaia, sob pressão, o time seguro que não tinha o gol lá do início, a torcida que não estava junto, esse Flamengo se apavorava com muito pouco. E aí o adversário sentia um momento instável. Então, acho que isso também para o segundo tempo de hoje mudou. Era uma realidade diferente, distinta para esse segundo tempo. Mas eu vejo o Flamengo não tem um jogador... Não é que você não vai ter 2 caras como a Arrascaeta. Isso é um luxo que nenhum time tem. Mas vou comparar. O Palmeiras tem o Rafael Veiga e tem o Scarpa que pode jogar ali. São 2 meias. Por acaso, ambos estão na formação ideal da equipe. Quando um não está, o outro joga e resolve o problema. O Palmeiras pode tanto ter o Scarpa na função do Veiga e ter o Wesley, mas pode ter o Scarpa pela esquerda e pode ter até o Scarpa de ala, como jogou a final da Libertadores contra o Flamengo. Então, tá aí o Palmeiras. O Arrascaeta, esse papel já tentou se fazer com o Everton Ribeiro, hoje não está funcionando. O Andrés não é o primeiro volante e não é o meia. Ele é o que joga entre o primeiro volante e o meia. Então, se transformar o Andrés Pereira nessa função, também não vai ser aquele Flamengo dos jogos anteriores, que nas últimas 3 partidas deu 4 passes em profundidade. Só a Arrascaeta hoje deu 5 e 1 saiu gol. Flamengo, um time com o orçamento que tem, na composição do seu elenco, precisa de um meia, de um outro meia. Um meia para poder substituir o Arrascaeta e também o Arrascaeta que continuará, enquanto estiver no Flamengo, continuará sendo convocado em datas FIFA pela seleção uruguaia e vai deixar o Flamengo na mão durante muito tempo. Porque eu entendo o que você está dizendo. Ainda comparando ao Palmeiras, se ele não tivesse não ter o Veiga e não ter o Scarpa, então é o Atuesta que vai jogar ali, é outro. Mas Palmeiras. Tudo bem, eu vou pegar, é verdade, mas eu vou pegar o mesmo exemplo que são você tá 2 pegando, peças a perder, o Flamengo são uma. E lembrar que o Scarpa foi um cara que, em determinado momento, muita gente dizia que não, o Scarpa não deu, não vingou, não foi. Que a torcida pediu para ser mandado embora. O Scarpa que hoje você cita como uma possibilidade de meia pela esquerda, de meia centralizado, Eles é Rafael, de lateral esquerdo. Esse cara, hoje, é opção para tudo isso porque ele passou a render, ele passou a jogar. O que eu digo sempre é que, assim, no Flamengo você tem vários jogadores... E isso vai desde a defesa até o ataque, vários jogadores que ou não jogam mais o que já jogaram no próprio Flamengo, ou que nunca jogaram no Flamengo aquilo que jogaram em outros clubes. Aí a formação do grupo. Mas tudo bem, mas o que eu quero dizer é assim, bom, beleza, se você tem o Marinho jogando bem pela direita, agudo, com uma outra característica em relação ao Everton Ribeiro,
Você não pode ter o Everton Ribeiro jogando centralizado onde ele já jogou bem, ou em outros clubes, ou no próprio... O que eu tô dizendo é que hoje essas coisas não conseguem, não acontecem. Mas eu acho que assim, é dever de quem está no Flamengo fazer com que esses caras voltem a render ou rendam também, eventualmente, em outras posições. Eu concordo totalmente com você, só que a gente volta para a origem do problema, que é a questão de como foi administrado o elenco, as trocas de técnico, a parte emocional. Porque se você não tem uma Arrascaeta e você não quer usar, por exemplo, o Everton Ribeiro por dentro, você precisa ter, com esse elenco, modelos de jogo. Sim. Que você pode... Quantas vezes o Abel mudou até chegar no sistema atual? Verdade. Porque perdia um jogador aqui, outro jogador ali, porque outro estava em boa fase. A diferença dele é que ele foi mudando, né, Birner? Mas foi ganhando, né? Que 2 meses depois ele era campeão da Libertadores. Ele estreou dia 5 de novembro. 5 de janeiro, um pouquinho antes de fevereiro, que foi no final do mês de fevereiro. Em menos de 3 meses, nesse processo de mudança do Palmeiras, ele tinha um título gigante para falar assim. Mas, professor Calçade... Viu por que eu cortei o vídeo? Porque mudaram de assunto, galera. E a gente tá aqui para falar do Mengão, né, cara? A gente não quer falar de Palmeiras aqui hoje, não. Só quando a gente voltar a se encontrar. É isso aí. Então vamos lá. O que mudou no Flamengo? O que o Dorival Júnior pediu na primeira entrevista dele depois do jogo contra o Internacional? Comportamento. Precisamos mudar o comportamento. E é isso que mudou no Flamengo. O comportamento dos jogadores em campo. A vontade, cara, de querer vencer o jogo, né? E lógico, cara, o Arrascaeta faz muita diferença. O Arrascaeta faz esse time jogar pra caramba, né, cara? Pra você ver, o Arrascaeta criou 5 chances de gol, né, para os atacantes do Flamengo. E ele também criou, né? Cara, o Arrascaeta acertou uma bola na trave, velho. Quase que o Arrascaeta faz o dele hoje. O Everton Ribeiro também. Era para ter feito um gol e o goleiro tirou, a bola bate no travessão. Ó, no mínimo hoje, era para ter sido aí, se essas bolas entram, se o Gabigol não tivesse impedido naquela jogada também, né, que ele fez o gol, 5, 4. O Flamengo criou pra caramba. Teve 15 finalizações. Foram 9 só no gol. O Flamengo criou demais, cara. Criou bastante. E com Dorival Júnior, hein? E aí, o que a gente pode se perguntar? Será que teve dedo do Dorival Júnior no jogo de hoje? Eu acho que teve. Porque o time se demonstrou diferente. A atitude dos jogadores em campo foi diferente. Pelo menos os jogadores estão ouvindo, né, o técnico, estão correndo como se deve correr em campo, né? E o Flamengo mostrando outra postura. Voltou a jogar bem e convenceu, né? Convenceu, porque o Cuiabá é um time que dá muito trabalho para muitos times, cara. É difícil vencer os caras. E eles venceram o Corinthians, né? Ou seja, o Flamengo hoje fez o dever de casa. Muito bem. Agora a parada é outra. Fim de semana, o Flamengo pega o Atlético Mineiro e no meio de semana que vem tem Copa do Brasil. Jesus! É pedreira, hein, galera? É pedreira. Agora, se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, cara, vai dar uma moral pra gente. Vai dar uma moral grande, porque o Atlético Mineiro hoje empatou com o Ceará. Só que o Ceará empatou também com o Flamengo e venceu o Palmeiras. O Ceará também é um time bom que era treinado pelo Dorival Júnior. Ou seja, o Dorival fez um bom trabalho lá no Ceará. E aqui no Flamengo, ele também vai fazer, porque ele é bom técnico, cara. Ele é bom técnico e ele é boa pessoa e os jogadores gostam dele, né? Então, tenho certeza que vai dar química e a gente vai conseguir pelo menos um bom título esse ano. Pelo menos um, cara. Dos 3 grandes títulos, pelo menos um o Flamengo leva aí, se Deus quiser. Valeu, galera. Tamo juntos. Tô feliz pra caramba. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Saudações e fui!